Meus amigos, minhas amigas, bom dia neste sábado 21 de outubro de 2023. Eu hoje vou falar de algo muito triste que está acontecendo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está na CTI. O futebol brasileiro está doente, muito doente. O futebol brasileiro está precisando de uma nova CPI do futebol. Porque o que nós assistimos e tomamos conhecimento do que aconteceu nesses dois jogos que o Brasil fez contra a Venezuela e contra o Uruguai é de estarrecer. E eu estou aqui porque, como jornalista profissional, eu não quero de forma alguma que o senhor ou a senhora entenda que eu estou engolindo o que está acontecendo na seleção brasileira. Muitos colegas falam, mas eles não vão ao âmago da questão. Só um exemplo, inicialmente, que eu vou lhes dar. O Arana foi convocado porque os dois laterais do Tite, eles estavam contundidos. O Arana jogou contra a Venezuela. E de repente, como se o Arana não jogasse nada, como se não tivesse dentro dos selecionáveis um jogador que pudesse substituir o Arana num caso de emergência, o que aconteceu? Aparece de uma hora para outra um lateral esquerdo, toma banho, veste a roupa, vai dormir, no outro dia entra em campo no lugar do Arana. Quanto é que custou isso para a seleção brasileira, para a CBF? Ou não custou nada? Ou não custou nada? Tinha que promover o lateral, que eu nem vou falar o nome, porque eu não estou aqui para promover jogador cabeça de bagre. Não joga mais do que o Arana. Então, simplesmente, o Arana ficou no banco e só jogou 20 minutos finais do finais. E aí, meus amigos, os mesmos jogadores, na sua, vamos dizer, 80% convocados pelo Tite, sempre pelo Tite, jogadores que não querem nada com a bola, jogadores que são ultrapassados, mas que são jogadores de grandes clubes, e esses clubes, além de exigirem da CBF a convocação dos seus atletas, ainda tem no meio o empresário. E tomei conhecimento, uma fonte muito fidedigna, e disse que de 7 jogadores e o Diniz são do mesmo empresário. Aí eu pergunto, convocou os dois jogadores do Fluminense para quê? Para valorizá-lo? Não, valorizá-los nunca. Eles ficaram desvalorizados. Porque se entra o Nino, por exemplo, seria um elemento que iria aparecer muito mais e naquela certeza de que teríamos um bom zagueiro para a próxima Copa do Mundo. Por quê? Porque os dois zagueiros que jogaram são realmente ultrapassados. O Marquinhos, por exemplo, num dos gols, não aguentou correr com o atacante uruguaio. Perdeu a corrida.
E olha que Marquinhos deve ter seus 25 anos, 26 anos, não é tão velho assim. Mas já está com tanto dinheiro no bolso que fica pesado, né? E aí, Richarlison, Jesus, Gabriel Jesus, é realmente debochar do torcedor, principalmente aquele torcedor que guarda o seu dinheirinho para assistir ao vivo a seleção que não é do Brasil. É a seleção de clubes estrangeiros. É a seleção que foi colocada à disposição para promover jogadores estrangeiros, ou seja, jogadores que estão em clubes estrangeiros e que jogadores brasileiros que estão jogando aqui não são convocados, mas se contratados por um clube estrangeiro, o clube exige e o empresário também exige que coloque na vitrine. Será que as autoridades não estão vendo isto, não? Será que não cai bem examinar a nossa justiça, se pode encaixar em um pequeno crime contra a nossa nação? Porque está simplesmente induzindo o torcedor brasileiro a erro. Por que o Vini não jogou bem as duas partidas? O Vini não jogou bem as duas partidas porque o Vini sabe que o Fernando Diniz não será o técnico. E para que ele vai esquentar a cabeça com aquele treinamento tático do Diniz? Aquilo ali é coisa de pelada. Coisa de pelada. Agora mesmo o Corinthians chegou a ganhar, está ganhando de 3-1. Se o Corinthians estivesse mais ajeitado, teria vencido por 6-7-1. Time de pelada. E aí, meus amigos, aonde estão os sindicatos dos jogadores de futebol? Aonde estão? Ou será que não existe mais sindicato? Antigamente existia, sim. Quando não existia o sindicato, existia um líder como Sócrates, um líder como Zico, um líder lá atrás como Afonsinho, que hoje é um grande médico no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. E não tem ninguém para gritar pelos jogadores que se esforçam. Agora mesmo, a dupla Hulk e Paulinho, seleção é o que há de melhor no momento. E por que não convoca? Tem que ser 80%, 85% dos empresários ou de clubes estrangeiros, e o resto é o resto. Os jogadores brasileiros que vão para o banco, ficam lá no banco. E por que isto? E por que não criar uma CPI? Alô, vocês que são senadores, vocês que são deputados federais, por que não criar uma CPI? Olha, em 2001, eu fui convidado especial da CPI do futebol. E lá dei a minha colaboração. E a minha colaboração foi tão boa que muitos clubes brasileiros não querem ouvir nem falar em Levi Lafetá. Mas aí eles criaram agora um jeitinho brasileiro, exatamente assim. Coloca o empresário no meio, e o empresário também até empresa o treinador, e o treinador tem que obedecer ao empresário. Esta é a informação que eu recebi e que está aí na boca do mundo. Isso é um deboche. Aonde está? Aonde está o Congresso Nacional? Aonde está? Por que não fazer uma outra CPI? Porque se fizer uma CPI, vai ter muita gente para vai ser obrigada a dar explicação. É um absurdo. E o que eu fico mais impressionado é com a tranquilidade dos jogadores dos dias de hoje. A tranquilidade.
Ninguém pensa em fazer um protesto, fazer uma greve. Não, ninguém pensa. Aceitam tudo com passividade. Tudo com passividade. E agora? O Neymar machucou. E aí? Mas o Brasil não é Neymar. Não é Neymar. Neymar fez parte de uma seleção que não ganhou nada. Neymar é mais um jogador hoje no futebol brasileiro. Nós temos que prestigiar o Endrick, o Roque. É esses jogadores que nós temos que prestigiar. O brasileiro iria entender se porventura perdesse até para a Venezuela, mas com Endrick e Vitor Roque. Vitor Roque, no momento, está no departamento médico. Mas tem muitos jogadores novos aí que poderiam ser aproveitados. O brasileiro quer renovação. Meus amigos e minhas amigas, vamos ficar por aqui porque tem que acontecer a CPI do futebol, novamente. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas, escritor e general manager em futebol. Aquele abraço!